a bolsa fechou em queda e o dólar voltou a subir. Sobre o comportamento do mercado, bora conversar com o analista do CNN Money e colunista também, Gilvan Bueno. Mais uma vez, dando a honra dessa conversa essa semana com você por aqui, Gilvan. Bom dia. Muito bom dia, Estevão e nossa audiência. Que alegria estar na semana de quinta-feira na sua companhia. Estava acompanhando sua reportagem da pouco. Você deu uma aula ali sobre vinho, hein? Estava vendo você conversar ali sobre o El Nino. Parabéns, viu? Obrigado. Temos que marcar o nosso almoço com vinho agora para poder coroar isso aí, né? Pode ser? Quando você vai para São Paulo, aqui é meu convidado. Obrigado. Gilvan, essa reação do mercado, já dá para sentir o que vem pela frente se essas tarifas forem impostas? Olha, Estevam, essa sua pergunta ela é muito boa porque é o seguinte: qual é o mecanismo que os investidores utilizam para entender a antecipação dos fatos? É o mercado de ações. O mercado de ações, quando nós falamos de ações, nós acabamos um pouco se distanciando que uma ação é uma empresa. E essa empresa ela tem o objetivo de dar lucro, de reduzir ali alguns impactos, de aumentar a sua produtividade. E quando mecanismos que se mostram muito desconstrutivos na construção de valor das companhias, aumentando seus custos, suas despesas financeiras, impactando sua lucratividade, a sua venda de produtos e serviços, os investidores começam a se antecipar e buscar novos ativos. Bem, isso é o que vem acontecendo porque nesse ano nós tínhamos a Bolsa de Valores até abril desse ano com uma alta de mais de 23%, mas depois do que aconteceu ontem, a Bolsa de Valores do Brasil tem uma alta de 5%. E por quê? Porque a nossa bolsa é diretamente atrelada a empresas que produzem commodities, minério, ferro-gusa que foi impactado, petróleo, siderurgia, celulose. O segmento econômico já vinha passando momentos difíceis pela taxa de juros de 2 dígitos que está atrapalhando a lucratividade das empresas. Então, Estevão, a nossa bolsa de valores, a estrutura de nossas empresas, que são diretamente ligadas à exportação dos seus produtos e serviços, é duramente atingida por esses impactos, e aí os investidores ficam bastante preocupados e buscam outros ativos. Gilvan, e como nós podemos enxergar agora com essas novas negociações que Donald Trump tenta realizar com alguns países, essa diminuição, por exemplo, do cenário de guerra, o acordo de cessar-fogo, isso deve ajudar a ficar os preços estabilizarem um pouco mais, a situação ficar um pouco mais favorável perante o mercado externo em relação aos combustíveis, ao petróleo, que acaba impactando a economia mundial? Olha, Estevam, essa pergunta me lembra muito a conversa que eu tive com o ex-diretor do MC, o Roberto Azevedo, que esteve aqui na nossa programação falando um pouco sobre isso, e eu conversei com ele durante a Brasil Week, que são os principais investidores, empresários, consultores em Nova York. Naquela oportunidade dessa entrevista, eu perguntei justamente para ele, sobre essa questão de negociações. Por quê? Porque nos últimos anos, principalmente o mandato do presidente Donald Trump, exige a capacidade de grandes interlocutores, de grandes negociadores. Chamou a atenção, como foi destacado pelos nossos amigos que me antecederam, que logo após a visita do Lula teve essa questão de uma estabilidade e agora teve, o pessoal está falando de Flávio tarifas, né, que foram, está sendo esse jogo de empurra para lá e para cá. Por que eu estou falando sobre isso, Estevam? Porque vai se exigir nesse ano negociações. E o Roberto Azevedo, naquela oportunidade, ele falava, olha, o governo Trump ele tem negociado muito, mas ele não é muito assertivo nessa comunicação para que as pessoas possam entender. Então, se nós teremos um ano de negociação e nos próximos 2 anos continuará o governo Trump, isso vai exigir das nossas lideranças, dos nossos empresários, cada vez mais a capacidade de conseguir negociar, minimizar os impactos e pensar nas cadeias produtivas, na população. Então, por que eu fiz essa introdução, Estevam? Porque a gente não tem clareza nessas negociações de que podem acontecer. Então, nessa incerteza, isso acaba trazendo impacto no dólar, impacto na bolsa de valores, nos juros futuros que influenciam muitos empresários a tomarem decisão. Então, nesse cenário aqui, nessa conversa que eu tive com o Roberto Azevedo, as negociações não estão claras. O que tem que se fazer é continuar a fazer esse movimento de visitar os dois países, de conversar e tentar reduzir os impactos, e usar pouco os meios de comunicação aberto, e sim ir visitar e fazer aquelas famosas conversas ao pé do ouvido, Estevam.
Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money, sempre nos ajudando a ver o cenário econômico. Muito obrigado pela participação aqui, meu amigo. Ótimo feriado para você. Para você também, um ótimo dia para você na sua audiência. Faça um bom brinde aí no meio-dia no almoço para descansar também. Ó, cafezinho aqui que você convidou lá, a Fernanda, aceitei estar aqui, tá? Opa, sempre, sempre, que honra. Valeu, um abraço.